Que o dia e a semana de cada ouvinte sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos a mais uma das nossas explorações profundas. É muito bom estar aqui de novo para mais uma análise. Com certeza. E hoje a nossa missão é mergulhar em um material que francamente carrega uma atualidade meio assustadora. Assustadora é a palavra certa. Quando a gente lê as fontes, parece até, sei lá, um editorial de hoje em dia. Exato. Dá a sensação imediata de estar lendo um artigo sobre a crise das mídias modernas, sabe? Sobre essa nossa era da pós-verdade, ou o impacto dessas campanhas de desinformação. As famosas fake news. Pois é. Só que o detalhe é que o texto central da nossa análise de hoje tem milênios de idade. Nós estamos falando do Salmo 12. Um texto riquíssimo e, como você disse, extremamente atual. E para guiar a gente nessa dissecação desse poema antigo, as nossas âncoras hoje são a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, que é a conhecida NAA, e o comentário bíblico bem denso do estudioso Alain Perros. E que comentário fantástico, diga-se de passagem. Nossa, muito! E a premissa que a gente vai investigar hoje é tipo, como uma poesia tão antiga consegue mapear com uma precisão cirúrgica a anatomia de uma sociedade dominada por mentiras. E por uma bajulação que é quase institucionalizada, né? Exatamente, uma manipulação de narrativas total. E o texto contrasta toda essa toxicidade com a pureza irredutível da palavra divina. O que torna essa investigação particularmente vital não é apenas o registro do estado emocional do autor, que no caso é o rei Davi, mas é a mecânica social que o texto expõe. Faz sentido. Não é só um desabafo, né? Não, de jeito nenhum. O objetivo não é fazer um inventário de lamentações. A gente precisa compreender o porquê, porque a linguagem detém um poder tão, desproporcional nesse cenário. Certo. E o comentário de Ellen P. Ross nos direciona a enxergar que o Salmo 12 não trata as palavras como meros veículos de comunicação, sabe? É algo mais profundo. A linguagem é apresentada como a própria infraestrutura da realidade humana. É uma ferramenta letal capaz de desmantelar a coesão social inteira de uma nação. Ou, por outro lado, atuar como o único refúgio absoluto de salvação e sanidade, certo? Vamos desvendar isso, então. Vamos lá. O ponto de partida do salmista é de um isolamento, quase sufocante. Tem um clamor inicial de socorro ali logo no verso 1. Sim, ele começa pedindo socorro porque a percepção dele é de que a integridade foi simplesmente extinta da face da terra. É o desespero de quem olha ao redor e conclui que, caramba, não restou um único indivíduo honesto. O texto descreve o desaparecimento dos piedosos e dos fiéis. E o método dessa corrupção não é a violência física explícita, como a gente imaginaria. É uma falsidade epidêmica. Exato. O poema fala sobre pessoas que se comunicam com lábios bajuladores e um coração fingido. Que, aliás, o comentário de Ross esclarece que no original é literalmente um coração duplo. Exatamente. E olha, essa imagem idiomática do coração duplo é a chave mestra para a gente entender o diagnóstico da crise ali. Sério? Por quê? Porque não estamos lidando com pequenos deslizes éticos, sabe? Ou mentirinhas de conveniência. Trata-se de uma falsidade sistêmica. Era um modo de operação padrão daquela cultura. Entendi. Era a regra do jogo. Isso. E para entender a gravidade real disso, a gente precisa olhar para a raiz da palavra que foi traduzida como fiéis, logo no início do texto. Que no hebraico original tá ligado àquele conceito de hesed, não é? Perfeito. Hesed. Hesed é um conceito que permeia grande parte da teologia antiga, carrega um peso enorme, mas como ele funciona na prática, na base da sociedade? Então, o funcionamento prático do Hesed é o que mantém qualquer agrupamento humano de pé. Geralmente a gente traduz como amor leal, misericórdia ou lealdade inabalável à aliança. Mas não é um sentimento romântico, né? Não, longe disso. Em sociedades tribais antigas, o Hesed era tipo a cola ética e jurídica da sobrevivência. Significa o compromisso absoluto de cumprir uma promessa feita ao próximo. Mesmo quando isso traz prejuízo pessoal para quem prometeu. Exatamente. Simplesmente porque existe um pacto mútuo de preservação. Numa época sem instituições globais de justiça ou tribunais modernos, o Hesed era a única garantia que você tinha.
A garantia de que o seu vizinho não ia te trair no meio de uma guerra ou de uma época de fome. Uhum. E quando essa lealdade à aliança desaparece, como o Salmo está lamentando, a estrutura da sociedade entra em colapso completo. O tecido social rasga. E dá lugar a um individualismo predatório ao extremo. Olha, se a gente trouxer essa mecânica do coração duplo e a ausência do reset para nossa realidade atual, a coisa fica assustadora. Fica mesmo. A tradução mais fiel talvez não seja apenas a ideia vaga de notícias falsas, né? Pois é. Imagina a arquitetura invisível das nossas interações digitais hoje. A melhor analogia moderna para esse salmo seria o funcionamento dos algoritmos de engajamento e a proliferação de perfis artificiais. Nossa, faz todo sentido. É um ecossistema inteiro desenhado para oferecer bajulação sob medida. O sistema te entrega exatamente o que agrada ao seu viés político ou social, afaga o ego da pessoa. Cria aquela bolha de conforto ilusório. Exato. Essa é a face visível do coração. Mas a segunda face, o propósito oculto desse coração duplo, é puramente extrativista. Eles querem reter a atenção a qualquer custo para monetizar o comportamento, né? Bingo! Não há lealdade, não há recede entre a plataforma de rede social e quem usa. Há apenas a otimização do lucro travestida de conexão social. E o mais incrível é que o comentário de Ross diagnostica uma dinâmica assustadoramente semelhante no próprio texto antigo. Sério? Como assim? Ele argumenta que o objetivo dessa bajulação no Salmo 12 é estritamente utilitário. As pessoas daquela geração não propagavam falsidades porque estavam confusas ou por ignorância. Elas sabem muito bem o que estavam fazendo? Sim, elas mentiam de forma altamente estratégica para alavancar poder. A bajulação, nesse contexto histórico, opera como um lubrificante social perverso. Caramba! E quando o compromisso mútuo desaparece, o outro deixa de ser visto como um ser humano portador de dignidade, né? Exatamente. Passa a ser encarado só como um recurso a ser explorado, um degrau na escada da ambição pessoal de alguém. E essa linguagem dupla facilita a exploração sem precisar de um confronto aberto. Mas isso levanta uma questão interessante e exige até uma pausa para a gente refletir. Porque quando a gente explora os registros do Antigo Testamento, a ameaça costuma ser muito mais física. Como impérios vizinhos e exércitos, você diz? Isso. A gente lê sobre cercos militares, armas, fome. A violência é explícita. Só que o foco deste texto recai quase que inteiramente sobre a linguagem, nos versos 4 e 5. É verdade. Os opressores descritos ali assumem uma postura de arrogância extrema. Eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é senhor sobre nós. Uma petulância absurda. Parece tão abstrato, sabe? Como é possível que um poema antigo trate a manipulação retórica e a bajulação com o mesmo nível de alarme de um exército invasor? Bom, a comparação é bem menos abstrata do que parece quando a gente analisa as engrenagens do poder na antiguidade e até mesmo hoje em dia. Entendi. O que esses opressores estão declarando aí é a crença absoluta na onipotência da própria retórica. Eles compreendem que quem controla a narrativa controla a realidade percebida pelas pessoas. Isso afeta os mais pobres, né? Diretamente. A mecânica da opressão atinge os mais vulneráveis em cheio. Porque numa sociedade sem justiça funcional, os ricos sempre encontram formas de subornar ou forçar a vontade deles. Claro, eles têm os recursos. Mas os pobres, os necessitados, os marginalizados, esses dependem inteiramente da integridade do sistema. Eles dependem que a palavra falada lá no tribunal seja a verdade absoluta. Nossa, e quando a mentira se torna a moeda corrente, a justiça é pervertida e o vulnerável é esmagado na hora. Exatamente. A linguagem mentirosa é, portanto, uma violência sistêmica e estrutural muito real. Ao dizerem quem é senhor sobre nós, eles não estão só rejeitando a ética humana. Eles estão ativamente tentando usurpar a autoridade divina. Isso, coroando a si mesmos como os mestres da própria realidade através de pura propaganda. Sabe que entender essa violência estrutural muda completamente o peso da resposta de Deus que vem logo em seguida. Porque a reação não demora. Vem no verso 5, né? Isso.
Diante dessa opressão palpável causada pela corrupção da linguagem e do gemido dos necessitados, há uma intervenção direta. Deus declara: eu me levantarei agora. Uma promessa muito forte. E promete colocar a salvo aqueles que anseiam por proteção. Não é tipo um debate filosófico sobre a natureza da verdade. É uma missão de resgate literal. E olha, o apontamento da Bíblia de Estudo NAA reforça essa urgência de uma forma bem cristalina. A nota explica que essas categorias de pobres e necessitados não se limitam só a uma classe econômica. Ah, abrange mais gente. Sim, elas representam os verdadeiros fiéis. Aqueles indivíduos que se recusam a adotar o tal coração duplo e tentam viver com integridade. Mas acabam sendo engolidos e marginalizados por um sistema que foi desenhado justamente para recompensar a fraude. Exato. Deus não se levanta ali porque se sentiu ofendido por uma mentira conceitual, sabe? A provocação que desencadeia a ação de Deus é o sofrimento físico, emocional e social infligido aos fracos. Causado pelas mentiras dos poderosos. Cara, e aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto dá uma guinada magistral no verso 6. É uma mudança de tom drástica. Muito. A gente acabou de mapear um ecossistema todo apodrecido pela linguagem manipuladora, onde palavras são armadilhas letais, e de repente, como um antídoto, somos apresentados à natureza da palavra divina. O que o texto diz exatamente ali. O texto afirma: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro depurada 7 vezes. Uma imagem poética belíssima. E para visualizar o impacto dessa declaração, eu acho que a analogia mais clara está na metalurgia industrial mesmo. Pensa na qualidade das promessas humanas feitas naquela cultura do coração fingido. Tá, imaginando aqui. É o equivalente a você construir a fundação de um prédio com uma liga metálica barata, sabe? Produzida às pressas, cheia de bolhas de ar, escórias e impurezas escondidas dentro da estrutura. Que por fora parece perfeita. Exato. A olho nu pode até parecer algo brilhante e sólido, mas no momento em que a pressão do mundo real atinge a estrutura, o metal cede e tudo desmorona. A promessa humana falha sob tensão. Nossa, perfeita analogia. E o contraste com a palavra divina é brutal. É, porque a palavra divina é descrita como uma prata que passou por um forno de barro. E não é apenas pura em essência, mas foi depurada 7 vezes. É tipo um metal de grau aeroespacial forjado sob temperaturas extremas. E quando o processo termina, é cientificamente impossível ter qualquer falha estrutural. Não sobra nenhum átomo de bajulação ali. Nenhuma agenda oculta, nenhuma margem para traição. E o simbolismo dessa purificação metalúrgica, segundo o comentário do Ross, é vasto e denso. No mundo antigo, esse número 7 não é só matemática, né? Ele tem um peso teológico. Sim, carrega o significado de completude, de um ciclo que atingiu a perfeição absoluta. O que está sendo comunicado, e que Ross sublinha com muita veemência, é a confiabilidade total do que Deus declara. Ao contrário das promessas humanas do começo do Salmo, que sempre vêm com aquelas letras miúdos, sabe? Aquelas cláusulas ocultas destinadas a proteger quem promete e prejudicar quem ouve. A palavra divina, refinada 7 vezes, não tem letras miúdas. Não tem asterisco no contrato. Exato. Ela é concebida não para manipular, mas para emancipar a pessoa e fornecer um alicerce inabalável. O cumprimento é garantido exatamente porque não contém a escória do engano humano. Tá, mas então, o que tudo isso significa no plano prático, para o dia a dia? Porque tem um obstáculo imenso na conclusão desse poema, lá nos versos 7 e 8. O final não é dos mais fáceis. Fica bem evidente que o autor recusa as soluções fáceis ou desfechos de contos de fadas. De um lado, no verso 7, tem a reafirmação dessa proteção perfeita para os justos. A garantia de que serão livrados dessa geração corrompida. Mas logo no verso seguinte, o texto encerra com uma constatação fria e até meio perturbadora. Ele diz: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Cria um paradoxo brutal, né? Demais. Se existe uma intervenção divina prometida, baseada em palavras que são como essa prata purificada ao extremo, porque os perpetradores da mentira continuam marchando livremente por aí, e pior, ditando os rumos de uma sociedade que teima em glorificar o que não tem valor. Olha,
Esse suposto paradoxo é, na verdade, uma das descrições mais honestas e maduras da vida de fé que a gente encontra na literatura antiga. Por quê? Porque a promessa de proteção não atua como uma mágica de aniquilação imediata do mal ao redor. E para decifrar essa tensão final, o comentário de Ross mergulha lá na etimologia original hebraica. E o que ele encontra lá? Ele traz à tona uma palavra de extrema raridade e peso, que é zulut. Zulut? Como se soletra isso? Z-U-L-L-U-T. O termo que foi traduzido como aquilo que não presta ou o que é vil é zulut. E é uma palavra que ocorre apenas esta única vez em todo o texto do Antigo Testamento? Caramba! E o que significa exatamente? Ela designa algo que é intrinsecamente fútil, sabe? Um desperdício completo. Algo sem absolutamente nenhum valor moral ou prático. Uma autêntica nulidade. Nossa, isso lança uma luz totalmente nova sobre o mecanismo da corrupção social daquele salmo. Muda a perspectiva, não muda? Totalmente. Porque os perversos não chegam ao poder apenas pela força bruta ou operando nas sombras. Eles dominam a paisagem social abertamente, andando por toda parte. Justamente porque a cultura coletiva passou a atribuir valor máximo ao zulut. Exatamente. Eles prosperam ao surfar numa onda onde a própria sociedade decidiu colocar futilidade e o vazio no centro do palco. Faz muito sentido. Quando a atenção coletiva premia o escândalo, a superficialidade, a nulidade moral, acaba criando o habitat natural para os especialistas em bajulação assumirem o controle. Eles são, de certa forma, apenas os fornecedores de uma demanda maciça por lixo cultural. Uau! É a lei de oferta e demanda aplicada à degradação moral. E essa leitura das engrenagens sociais da época é corroborada pelo cenário histórico em que a tradição insere este salmo. Qual era o contexto histórico do Davi nessa época? Embora a data exata seja debatida, o pano de fundo que o Ross evoca ilumina perfeitamente o texto. São os anos de exílio e fuga de Davi durante o reinado de Saul. Ah, lá do livro de 1 Samuel. Isso, Davi possuía a palavra pura de Deus, garantindo o futuro dele. Ele era o portador da promessa inquebrável, a tal da prata refinada. Mas mesmo assim estava sendo caçado? Exato. A realidade dos dias dele consistia em se esconder em cavernas no deserto de En-Gedi, enquanto todo aquele aparato estatal de Saul, infestado de informantes maliciosos, conselheiros bajuladores e propaganda difamatória, caçava a vida dele implacavelmente. Então a promessa divina não fez o exército de Saul simplesmente desaparecer no ar num passe de mágica. De forma alguma. A grande lição estrutural do Salmo é que a preservação dos fiéis ocorre no meio de uma tempestade cultural perversa. A confiança do salmista não se baseia na expectativa de que a cultura ao redor vai se tornar subitamente virtuosa. Mas sim na certeza de que a pessoa ancorada nessa verdade inflexível não vai ser destroçada pelas forças da manipulação, né? Mesmo enquanto o mundo continuar a celebrar e eleger o que é fútil. Perfeito. A preservação acontece no olho do furacão. Trata-se, afinal, de uma escolha existencial sobre qual tipo de material vai servir de base para a construção da realidade de cada um da gente. A tensão não se resolve mudando o mundo ao redor instantaneamente, mas escolhendo não participar dessa economia do coração duplo. Uma escolha diária, com certeza. E isso nos conduz a uma provocação final. Algo para ser mastigado e refletido muito tempo depois que essa nossa análise de hoje terminar. Qual seria a provocação? Vamos pensar no rastro que a nossa atual civilização vai deixar para trás. Se daqui a 1000 anos, historiadores ou arqueólogos do futuro conseguissem escavar os vastos servidores de dados que compõem o nosso mundo digital, o que eles encontrariam como registro da nossa era? É uma excelente pergunta. A maior parte da nossa energia, do nosso tempo e do nosso foco de atenção revelaria uma sociedade que dedicou bilhões de horas cultivando e consumindo ativamente o Zululut. Exaltando aquelas polêmicas vazias, métricas de vaidade, narrativas utilitárias sem nenhum valor real, né? Pois é. Ou haveria, em meio a essa vasta planície de futilidade documentada, veios sólidos de resede. Evidências de pessoas que resistiram à máquina de bajulação.
e insistiram em construir relacionamentos fundamentados na lealdade profunda e na busca por uma verdade depurada de manipulações. Que reflexão pesada. A escolha de onde investir a nossa atenção diária é, em última análise, o que define se seremos consumidos por essa cultura da falsidade ou preservados em meio a ela. Exato. Alicerçados na prata purificada. Bem, ficamos por aqui hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.